Livro dos Juízes, capítulo 10. A partir do verso 17, nós vamos ler até o verso 28 do capítulo 11. Juízes, capítulo 10, verso 17, até o verso 28 do capítulo 11. Uma leitura longa, mas que é importante fazê-la nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispá. Então o povo, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém fita. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora esta terra pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvido. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Israel lhe disse: por favor, deixa-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-la passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão.
Assim, o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante do povo de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor, o nosso Deus, expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas e em todas as cidades que ficam às margens de Arnon, por que vocês amonitas não os recuperaram durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você. Porém, você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté lhe havia mandado. Somente até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus santo e amado, nós bendizemos o Senhor pela sua palavra. Uma história, Senhor Deus, longa, que durará por anos, nós iremos vê-la. Uma história, Senhor Deus, cheia de situações ambíguas, duvidosas, mas que o Senhor nos ensine através dela. Que os nossos ouvidos estejam atentos e com fé diante da Tua palavra, que é verdade para nós, aos nossos corações. É a palavra do Senhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante como o cinema, de um modo geral, gosta de abordar a ideia de alguém que saiu do nada e, por vezes, ignorado pela sociedade, termina a história como alguém importante. Termina a história de forma gloriosa. Geralmente como resultado de uma vida de resiliência, persistência, disciplina. É interessante como vários personagens do cinema são assim. Por exemplo, na história do filme de Matrix, por exemplo, nós temos Neo. Neo começa como alguém rejeitado, um hacker, duvidoso, ignorado por muitos, mas considerado o escolhido, alguém especial que iria libertar das máquinas. Nós temos também, indo um pouquinho mais para trás, a história de Rocky Balboa. Rocky Balboa era um lutador considerado um azarão, alguém que não iria dar em nada. Quando entrava no ringue, todos os menosprezavam, achavam que ele não seria nada. Porém, para quem conhece a sua história, ele termina com um grande campeão. Grande campeão. Nós temos também a história de Aragorn, no Senhor dos Anéis. Um andarilho, considerado um qualquer por muitas pessoas, mas que depois se torna o rei dos homens. Aquele que vai governar Gondor e trazer paz a esse reino. É interessante como não só esses 3 personagens, mas tantos outros que são mencionados nas nossas histórias, nos filmes que nós gostamos, são personagens assim. Saem do nada, de uma vida completamente esquecida, talvez abandonada, talvez rejeitados, e terminam de forma gloriosa. Existe uma ligação profundamente bíblica com essas histórias. Existe sim. Onde percebemos humilhados sendo exaltados. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Esses filmes fazem uma leitura correta dessa verdade? Que os humilhados serão exaltados? É muito provável que não. É muito provável que não fazem. E nem nós fazemos também. Nem nós fazemos. Muitas das vezes nós encaramos esse versículo bíblico como algo triunfalista. Não é assim que a gente faz? Passamos por um momento difícil, passamos por situações complicadas, aí o que nós dizemos? Um dia os humilhados serão exaltados. Com uma voz de triunfo, um desejo triunfalista de sobressair sobre tudo, de sairmos gloriosos, vitoriosos de todas as situações difíceis que nós vivemos. E nós vamos perceber isso no sermão de hoje também. A história de alguém que saiu da rejeição à glória.
Aliás, esse é o título do nosso sermão, onde nós também iremos aprender como o nosso Deus conduz as nossas vidas, conduz os nossos dilemas, conduz tudo para que Cristo seja glorificado e em Cristo o seu povo também seja revestido de glória. Nós veremos isso em 3 momentos. E o primeiro deles vai do verso 1 até o verso de número 3. Preste atenção no texto. Nós iremos trazer algumas questões importantes desse texto, depois aplicações importantes também para as nossas vidas. No 18º ano de opressão amonita, ali naquela região, os amonitas então se reuniram para a guerra em Gileade. Você se lembra do sermão passado, onde nós falamos que o povo ficou em opressão pelos amonitas por 18 anos. E aqui nós estamos no 18º ano dessa opressão. E os amonitas aqui então se reúnem para lutar, para guerrear contra Gileade. Não sabemos o que ocasionou a ação militar dos amonitas aqui. O texto não nos fala. Eles já exerciam controle sobre os israelitas. Está lá na parte B do verso 8. Juízes capítulo 6, do verso 1 a 6. Também nós podemos perceber que Midian controlava de certa forma Israel por 7 anos. E fazia ali incursões militares anuais. Lembra? Pelo menos uma vez no ano eles iam lá e roubavam toda a comida que eles tinham. Deixavam aqueles povos sem nada. Então, diante agora da ameaça amonita, os israelitas que viviam em Gileade se reuniram para a batalha em Mispá. Mas não tinha um general para liderá-los, não tinha um chefe, não tinha alguém, um juiz para conduzi-los naquela guerra. Então, necessitando desesperadamente de uma liderança, prometeram uma posição de governo a qualquer um que se dispusesse a assumir a responsabilidade militar da batalha iminente. Aquele que resolver assumir a liderança, esse será o nosso chefe. É basicamente assim. É basicamente esse o pano de fundo aqui do nosso texto, que foi descrito aqui nos versos 17 e verso 18. E entra Jefté na nossa história, o homem que foi da rejeição à glória. É verdade que talvez existam nomes melhores e histórias melhores para a gente falar sobre esse tema. Com certeza existem. Por exemplo, eu entendo que o nome de José, por exemplo, a história de José é melhor. José é um personagem melhor, menos controverso do que Jefté. A sua história é menos ambígua do que a história de Jefté. Porém, é o que nós temos hoje. A história de Jefté é a história que nós iremos analisar hoje. Um homem um tanto quanto ambíguo, uma história um tanto quanto controversa, mas nós iremos ver sobre esse tema, da rejeição à glória. E essa é uma das características do livro de Juízes. Nós precisamos tratar com pessoas que talvez a gente não gostaria muito de tratar com elas, de aprender coisas com elas. Como alguns dizem, os espelhos fornecidos pelo livro de Juízes são espelhos um tanto quanto embaçados. É difícil, talvez, a gente tentar enxergar coisas boas, mas existem muitas. Existem muitas. É o que nós vamos ver. Então, os versos 17 e 18, então, mostram esse panorama. Uma guerra, uma investida, um ataque iminente está para acontecer. Então, aqui na nossa primeira parte, versos 1 a 3, nós perceberemos aquele que é desprezado e rejeitado dentre os homens. Jefté tinha um problema. E seu problema não era a sua habilidade militar. O seu problema era a sua mãe. Gileade, pai de Jefté, como o texto nos mostra, teve um caso com uma prostituta. E Jefté nasceu. Jefté foi quem sofreu, então, nesse caso. Gileade depois teve filhos com a sua esposa legítima. E ele teve filhos legítimos dessa esposa. E esses filhos, quando eles ficaram espertos o suficiente para pensarem sobre herança,
eles pensaram: opa, Jefté não é filho da nossa mãe. Então ele não merece ser herdeiro como nós somos herdeiros. Vamos bani-lo. Vamos tirá-lo dentre nós. Baniram Jefté, já que ele obviamente não pertencia com fidelidade ao relacionamento do pai com a mãe. Era filho de uma prostituta. E Jefté então fugiu para a terra ao redor, chamada de Tove. Apesar que no nosso texto está escrito Tobi, no original a cidade se chama Tove. E eu digo Tove porque é um nome um tanto quanto interessante. É para lá que ele vai. E o texto vai dizer que um bando de guerrilheiros, saqueadores, passou a ser liderado por esse homem. Pessoas de todo tipo foram lideradas por Jefté, ali em Tove. Jefté foi banido. E é interessante que o nome Tove significa terra boa, ou terra das maravilhas. Mas não tem nada de maravilha aqui. Aliás, existem pessoas ruins nesse local. Existem marginais nesse local. É um lugar que não tem nada de Tove, não tem nada de bom. Não tem nada de maravilhoso. Lá é onde a escória da sociedade vivia. E é engraçado que até hoje, quando vão organizar um condomínio, um conjunto habitacional em um bairro perigoso, eles colocam nomes bonitos, né? Sei lá, Jardim da Felicidade, Jardim do Horizonte Maravilhoso. Que não tem nada de maravilhoso, a gente sabe. Assim era Tove. Um nome bonito para um lugar que não era tão bom assim de se viver. O nome até elegante para um lugar que não tinha nada de elegante. O nome que trazia no seu significado algo bom e maravilhoso para um lugar que não tinha nada de bom e nada de maravilhoso. E é para lá que Jefté foi. Para essa cidade, para esse local de marginais, onde a escória da sociedade se reúne. Foi para lá, então, que Jefté é banido. Mas o texto continua, verso 4 a 11. Esse que foi rejeitado dentre os homens, ele agora caminha para a glória. Perceba o texto. E aqui nós podemos traçar um paralelo entre a relação de Israel com o Senhor e a de Gileade com Jefté. Versos 4 a versos 11. Nós traçamos um paralelo com o capítulo 10. Você se lembra do capítulo 10? No capítulo 10, o povo de Deus troca o Senhor pelos deuses dos seus inimigos. Você se lembra disso? Eles passaram a adorar os deuses dos moabitas. Eles passaram a adorar os deuses dos amonitas. Eles passaram a adorar os deuses dos filisteus. Baal e uma série de deuses começou a ser adorada. E você se lembra, quando o aperto veio, quando a dificuldade veio, o povo se voltou para Deus. Deus nos livra desse aperto. Está difícil demais. E qual foi a resposta de Deus naquele momento? Vão lá. Peçam aos deuses de vocês. Vocês não querem adorar os deuses dos filisteus? Peça ao Deus dos filisteus para livrá-los desse aperto. Vocês não querem adorar os deuses dos moabitas? Vão lá. Peçam aos deuses dos moabitas para que livrem vocês. Nós podemos traçar um paralelo dessa história com a história de Jefté. Porque a ideia é um tanto quanto parecida. Assim como Deus foi rejeitado, trocado. No nosso sermão anterior aqui, Jefté também é rejeitado. Jefté é rejeitado. A maneira de se tratar Jefté é muito parecida. E quando os israelitas estão em apuros, eles clamam ao Senhor. E agora, quando os gileaditas estão em apuros, o que eles vão fazer? Vão a Jefté. Jefté, nos ajude. Por favor, nos ajude. E qual é a resposta de Jefté? Não foram vocês que me excluíram? Não foram vocês que me baniram? Não foram vocês que me expulsaram de Gileade? O que vocês querem comigo agora? Só porque vocês estão em aperto? Só porque as coisas estão difíceis para vocês? Vamos procurar ajuda em outro. Vamos procurar ajuda em outro.
A maneira como os gileaditas tratam Jefté é quase que uma parábola encenada da maneira como Israel vem tratando o Senhor. Assim como Deus, Ele também fez do profeta Amós uma parábola do seu amor. Aqui Ele também faz de Jefté uma parábola da rejeição que ele vem sofrendo pelo seu próprio povo. E aqui é um detalhe ainda interessante. Jefté é um tanto quanto ambíguo, eu já disse isso. A região que nós nos encontramos aqui é onde hoje fica a Jordânia. Se você conhece um pouco de geografia, já se localizou aí na sua cabeça. Já se localizou. Fica ali na Jordânia. E 3 tribos viviam ali naquele local. 3 tribos. E partes de outras tribos também viviam ali. A tribo, por exemplo, de Manassés, havia ali no meio delas um grupo chamado de gileaditas. Esse é o grupo ao qual Jefté pertence. Eles fazem parte da tribo de Manassés. E havia ali naquela época uma discussão. Quem será o líder desse povo? São 3 tribos, num território pequeno. O que nós faremos? Quem vai nos conduzir? Quem vai ser o nosso líder? E os anciãos então fizeram uma proposta. Jefté, ficamos sabendo que você é bom de briga. Ficamos sabendo que você é barra pesada. E você tem cuidado de uma turma barra pesada. Essa turma tem ouvido você. Você tem liderado essa turma. Então faça o seguinte: venha, lute por nós e você será o nosso chefe. Você vai nos liderar então. É isso que nós queremos. Uma proposta para Jefté. Porém não era isso que Jefté queria, não. Não era isso. Porque o nosso texto, apesar de, quando nós olhamos aqui, a palavra chefe, ela é repetida na conversa aqui de Jefté com os gideãos, né? Eles falam, com os anciãos, perdão. Aqui no verso de número 4, eles dizem: venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté então disse: vocês não são aqueles e tal que me expulsaram? Os anciãos então dizem: é por isso, verso 8, que agora estamos voltando a você, venha, lute, seja o nosso chefe. Jefté então diz: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, nosso texto diz: então eu serei o chefe de vocês. Ele faz essa pergunta: eu vou ser o chefe de vocês? Só que na pergunta de Jefté, a palavra chefe, ela pode ser traduzida como cabeça. Então eu vou ser o cabeça de vocês? Serei eu quem vai mandar em tudo? Jefté não queria ser apenas um chefe. Jefté queria ser o presidente desse tempo. Ele queria mandar em tudo. Ele queria ser o dono de tudo. Ele queria governar sobre todas as pessoas. É isso que ele queria. Jefté não queria ser chefe, ele retruca: se eu liderar vocês, vocês me colocarão como cabeça. Vocês me colocarão na liderança. Vocês vão ouvir, vocês vão me obedecer. Talvez foi Jefté quem inventou aquela frase: eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. Talvez foi ele que inventou essa frase. Eu quero é ser o cabeça. Eu quero é mandar. Eu quero que vocês me obedeçam. E ele consegue. Ele conseguiu. E perceba, o texto diz que os anciãos então colocaram ele como chefe e cabeça. Deram todo o poder para Jefté. É isso que você quer, Jefté? Então, tá aí. Governe sobre nós. Seja o nosso líder. Nós iremos te obedecer. Governe sobre nós. E o que é mais impressionante aqui é que o Senhor usará esse homem. Tanto quanto engraçado esse homem, ambíguo esse homem, com fome de poder. Filho de uma prostituta, rejeitado por seus irmãos, líder de bandidos e um oportunista. E será um homem usado pelo Senhor. E do verso 12 a 28, a última parte do nosso texto, nós temos a história da salvação. A guerra de Gileade termina. Jefté conseguiu o que ele queria.
se tornou o cabeça do povo, ele agora pode começar o conflito com o rei dos amonitas. Ele pode começar. E a princípio esse conflito, ele não é um conflito bélico, mas é um conflito de palavras. É um conflito que tenta ser resolvido na caneta. Um manda uma mensagem para o outro, outro manda uma mensagem, e assim eles vão, até quando nós veremos no próximo sermão, culminará mesmo numa grande batalha. Mas a princípio eles vão pelas palavras. História da salvação. E é o que acontece mesmo, é o que vai ser narrado aqui mesmo. Porque grande parte do que está sendo narrado aqui, do verso 15 até o verso de número 27, consiste em Jefté a relembrar como o Senhor, o Deus de Israel, trouxe esse povo do Egito e conduziu esse povo até a terra prometida. E a primeira pergunta que fica para nós é: por que os amonitas estão atacando? Por quê insistir nessa guerra? A resposta vem deles mesmo. O rei dos amonitas diz: porque Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, terra desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Então, Jefté, vocês precisam restaurar essa terra, e nós queremos pacificamente. Nós não queremos entrar em conflito com vocês. Não queremos briga. Só nos devolva a terra. A resposta de Jefté, que foi dada do verso 15 a 27, é uma expressão. É uma revisão de tudo o que aconteceu. E o ponto de Jefté é: vejam, vamos esclarecer os fatos. Por essa razão, Jefté, então, ele relembra como depois de sair do Egito, Israel respeitou cuidadosamente os direitos territoriais de Edom e de Moabe, pedindo permissão para passar por aqueles locais. Pedindo também permissão especial a ambos para atravessar os seus respectivos territórios. E a permissão foi negada. Israel não atacou em retaliação, mas o que Jefté disse que eles fizeram? Eles contornaram a terra. Beleza, não vamos nem entrar então, vamos contornar. Vai demorar mais tempo, mas a gente dá a volta no território de vocês. Nesse ponto então, eles pediram a Seom, rei dos amorreus, concede em Hesbom privilégio de passar ali pela sua terra. Está aí no verso 19. Um trecho aí de cerca de 80 quilômetros. E o que esse rei faz? O que Seom fez? Ele não enviou uma carta. Ele não deu simplesmente uma negativa. Mas Seom enviou exército para atacar Israel. Vocês não só não vão passar, mas eu vou destruir vocês. Foi o que Seom fez. E o Senhor deu a vitória a Israel. E não só deu a vitória, mas deu a terra de Seom a Israel. O argumento de Jefté aqui é interessante, e ele tem 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto histórico. Perceba o texto. A terra era dos amorreus, não de Amon. Vocês estão enganados. Essa terra nunca foi de vocês. Como assim a gente tem que devolver? Quando nós chegamos lá, a terra é dos amorreus. Foi com eles que nós tratamos. Não foi com vocês. Então, meu caro amonita, Jefté, por que chamar de sua uma terra que nunca te pertenceu? Ela não é sua. Não pertenceu nunca a vocês. Esse é o primeiro ponto. É um ponto histórico. Vocês nunca foram donos dessa terra. O segundo ponto é um ponto teológico. Ele diz: vocês adoram a Quemos e se contentam com aquilo que ele lhes dá. Foi o Senhor, o Deus de Israel, quem desapossou os amorreus daquela terra e deu ao seu povo. A terra nunca foi sua. Foi o Senhor quem a nos deu. E se vocês adoram a Quemos, quando Quemos dá algo a vocês, nós também. Quando o Senhor nos dá algo, isso é nosso, por herança, porque foi nos dado pelo nosso Deus. O segundo ponto é teológico. E o terceiro e último ponto é um argumento de precedente legal. Veja o que Jefté vai dizer.
Jefté os lembra que o rei de Moabe, naquela época, não achou necessário atacar Israel. Não achou. A terra foi tomada e eles nem sequer atacaram. E Jefté ainda continuou, olha, nós ficamos 300 anos naquele local. E por que em 300 anos vocês nunca vieram procurar a gente para devolver essa terra? Porque só agora vocês estão vindo aqui querendo a terra de volta. Nós ficamos 300 anos lá. E só agora vocês vêm nos procurar? Essa terra não é de vocês, e coisa nenhuma. Os reis de Amon não aceitaram as respostas de Jefté. Não deram ouvidos. Queridos, eu gostaria de iniciar a aplicação dizendo que, por mais que não pareça, este sermão é um sermão sobre o Natal. Por mais que não pareça. Mas é um sermão sobre o Natal. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, verso 9 a 19. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abri-la. É narrada uma parábola. E a parábola narrada ali é a parábola dos lavradores maus. O texto narra a história de um homem que plantou uma vinha e a arrendou. Você se lembra da história? O tempo passa, ele manda um servo até os lavradores que arrendaram a terra para que fosse lhe dado parte dos frutos. E o que aconteceu com o primeiro servo? Foi espancado. Então o senhor, dono daquele local, dono daquela terra, manda o segundo servo. E o que o servo teve como resposta? Ele foi espancado e insultado. É o que diz o nosso texto. Você pode acompanhar aí a leitura. Depois, então, ele insiste e manda uma terceira pessoa, um terceiro servo. A terceira tentativa foi feita e esse foi ferido. É o que diz o texto. O dono da vinha, então, percebe que o melhor a se fazer é enviar o seu filho amado. Eu vou enviar o meu filho. Quem sabe, ao saberem que é o meu filho, eles vão pelo menos respeitá-lo. Não é possível. Ele é o meu filho. Então ele envia o seu filho. Mas os lavradores viram uma chance. Eles pensaram, se matarmos o filho, quem sabe ficaremos com a herança. E foi isso que eles fizeram. Mataram o filho do dono da vinha. E o que o dono da vinha fez? Jesus disse, os retirou de lá e deu a terra a outros. É interessante que ao encerrar a parábola, veja aí o que o texto diz. Ao encerrar a parábola, alguém pergunta, alguém diz o seguinte, Jesus, tomara que isso não aconteça. Tomara que isso não venha a acontecer. Veja a resposta de Jesus no verso 17. Lucas 20, 17. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse, que quer dizer então que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Uma pergunta. O que isso quer dizer? A pedra já foi rejeitada. O dono da vinha já foi rejeitado. O filho do dono da vinha será morto daqui a alguns dias. É isso que já aconteceu. Perceba, a história da rejeição do Senhor não começou com o nascimento de Jesus. A rejeição do povo para com Deus é antiga. É antiga. E ela é demonstrada no nosso texto. Assim como a parábola demonstra, tudo pertence ao Senhor. A terra é do Senhor. É nele que nós vivemos, existimos, andamos, respiramos. Ele tem nos dado sustento, provisão, talentos, privilégios. Então a conclusão lógica diante de um Deus que nos deu tanto seria entender que eu sou um arrendatário, eu sou um inquilino da terra desse Deus, não dono dela. Ele é o dono. Ele que tem nos dado, Ele que tem nos sustentado.
Isso quer dizer que nós não podemos olhar para a nossa vida e o que tem em nossa vida, os nossos bens, nossos talentos, nossa inteligência e tudo mais como se nós fôssemos dono disso. Nós não podemos fazer isso, porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. O ponto da parábola, e essa parábola é chave para entender o nosso texto, é que um problema nos é apresentado aqui. O meu problema. O seu problema. O problema do povo de Deus. Nós tratamos a terra. Nós lidamos com as nossas vidas. Nós lidamos com as coisas que nós temos como se nós fôssemos proprietários de tudo isso. Esse é o nosso problema. Esse é o seu problema. Você conduz a sua vida achando que você é dono dela. Você conduz a sua história achando que você é dono da sua história. Esse é o nosso problema. Queremos agir como se tudo fosse nosso. Deus está sendo rejeitado o momento inteiro. Não está sendo reconhecido como dono e proprietário de tudo. Não está sendo reconhecido. O povo rejeitou a Deus no sermão passado. Agora é a mesma coisa. Nem pedir ajuda a Deus eles fizeram. Eles foram buscar ajuda em quem? Em um homem. Jefté, por favor, nos liberte. Não buscaram a Deus. É uma decadência. Mas sabe, Deus de fato usa improváveis para mostrar o seu poder. Ele de fato usa. É assim nas nossas vidas e será assim em todo o momento dentro do livro de Juízes. Deus resolve usar Jefté para trazer libertação e mostrar em Jefté verdades importantes. Como eu disse, Jefté é uma parábola da rejeição de Deus. Mas também Jefté é uma sombra do que viria a acontecer. Aliás, como eu disse, esse é um sermão sobre o Natal. É sobre o Natal. Sobre aquele que Jefté é apenas uma sombra. Anos depois nasceria em Belém um que é chamado de o mais desprezado e rejeitado dentre os homens. É quem viria. É assim que ele é chamado. Nós cantamos isso aqui hoje. O mais rejeitado e desprezado dentre os homens. Ele não é filho de uma prostituta, mas a índole de sua mãe foi questionada. Foi. Que história é essa? Filho do Espírito Santo. Você deve explicações, José. O que aconteceu? Ela foi questionada. Ele não foi banido de sua casa. Ele não foi banido para Tove, uma terra que é chamada de terra boa, terra das maravilhas. Não, ele não foi. Ele foi banido da terra. Quiseram tirar ele da terra. Quiseram tirar ele de toda a sua existência. Assim ele foi banido. O dono de tudo. O dono da vinha. O dono da terra. Tentaram bani-lo. Ele foi ferido, foi traspassado. O seu nascimento, sua vida, sua morte foram escandalosos. Foram sim. Jesus também veio para mostrar um novo caminho para a glória. Jefté tentou trilhar o dele. Mas Jesus apresenta um outro caminho para a glória. Vamos fazer acordo? A terra é nossa, conquistaremos a qualquer custo. Tudo que se pensa hoje, infelizmente, e até o que se prega hoje, seja o cabeça, não seja cauda. É o que Jefté queria. É o que tantos outros homens nesse livro vão querer. Mas esse não é o caminho para a glória proposto por Cristo. Não é o caminho. Seja líder de você mesmo, Jefté. Jefté tentou na base do acordo.
Eu quero ser o cabeça de tudo. E é bom, não é? A gente gosta disso. A gente gosta quando nos é dado cargos importantes. A gente gosta. A gente almeja isso no nosso trabalho. Mas Jesus nos mostra que o caminho para a glória é o caminho da cruz. É bem diferente. Bem diferente. Ele nos mostra que o caminho da vitória é um caminho que não se conquista com as armas que nós criamos. É uma vitória que se vence com a sua morte. Entenda? Uma vitória que se vence com a sua morte. Com a minha morte. Mas pastor, foi Jesus quem morreu. Sim. Mas ele nos convida a ir após ele e mortificar a nossa própria vida para que ele viva em nós. Esse é o chamado de Jesus. É o chamado de Jesus. E, queridos, eu sei que isso é muito difícil. É muito difícil. Eu sei que é difícil sofrer, ser injuriado. Eu sei que é difícil. Dá vontade, por exemplo, de chegar em casa, abrir o Instagram, fazer um stories indireto. Sabe aquelas indiretas de Instagram? Só você e a pessoa que você quer atacar sabe que você está usando aquele momento para fazer isso. É isso que dá vontade na gente. A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer lutar com as armas que nós temos. Mas não é o caminho para a glória proposto por Cristo. Não é esse. Talvez dá vontade de fazer como Jefté. Acordos. Acordos. Mas Jesus não fez assim. Na verdade, Jesus nos ensina que muitas, ou a maioria das nossas lutas, e elas são muitas, Deus sempre avisou que seriam muitas. Jesus nos ensina que elas seriam vencidas com oração. Complicado ser crente, não é? Complicado. Você está lá no seu trabalho, o seu chefe te insultou, o seu chefe te menosprezou, você fez lá tudo certinho, ainda foi criticado, e chega em casa, o que você tem que fazer? Vou orar. Vou orar. É difícil ser crente. Mas esse é o caminho para a glória proposto por Cristo. É esse o caminho. A história da salvação é essa, meus queridos. O livro de Juízes nos lembra sobre isso. Ele nos lembra sobre isso. E deixa eu te contar algo. Se está ruim com Jefté, daqui a pouco nós vamos chegar em Sansão. E sabe qual é a situação de Sansão? Onde o povo ali está padecendo, está sofrendo, está sendo massacrado. E eles não têm força para lutar mais. Eles não têm força nem para clamar a Deus. Vai ser a situação lá em Sansão. Aqui eles ainda têm um pouquinho de força, gritam, vão a Jefté. Com Sansão nem esse tipo de força eles têm mais. Os inimigos são numerosos, as batalhas intensas, e é difícil entender que esses inimigos foram colocados ali pelo próprio Deus. Foram sim. E não só Deus às vezes os coloca, mas os fortalece. Não foi isso com os juízes? Lá no início do livro, lembra? Quando nós começamos, vocês rejeitaram? Vocês não expulsaram esses povos do meio de vocês? Esses povos agora vão fazer fronteira na terra de vocês. Esses povos agora vão pressioná-los. Esses povos agora, vez ou outra, vão tentar atacá-los. Vocês não deram ouvidos a mim. Mas, queridos, o Deus que coloca e às vezes fortalece os inimigos, entenda isso. Esse Deus que faz isso, Ele é também o Deus que nos guia em meio a essas batalhas e nos concede vitória. Esse é o nosso Deus. O Deus que por vezes coloca os nossos inimigos, fortalece os nossos inimigos. Ele é o Deus que nos conduz à vitória. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos.
Esta é a história da salvação. Se não há uma intervenção divina, meus queridos, se não é o Senhor intervindo na sua família, se não é o Senhor intervindo na sua vida, se não é o Senhor intervindo na sua vida profissional, se não é o Senhor intervindo na sua vida sexual, se não é o Senhor, os seus inimigos continuarão lá. Eles vão continuar lá. Você não vencerá, você não os vencerá sozinhos. Não vencerá. Não há possibilidade de salvação, a não ser na salvação providencial do próprio Deus. Não há. Essa é a história da salvação. Do Deus que providencialmente intervém em nossas vidas. E Ele nos conduz para a verdadeira glória. Ele. É em Cristo e por meio de Cristo que nós saímos da rejeição e rumamos para a glória. Somente nele. Nós que não éramos povo, nós que éramos inimigos, agora somos povo, amigos, filhos. Essa é a nossa história. Como eu disse, esse sermão é um sermão de Natal. O nascimento do Senhor Jesus Cristo é a maior ação do nosso Deus, redimindo e salvando o seu povo. Ao enviar o seu Filho Jesus, é o Senhor, de uma vez por todas, agindo providencialmente, nos livrando de todos os nossos inimigos em Cristo. E em Cristo vencendo todos esses inimigos. Através do nascimento do seu próprio Filho. O dono de tudo. O dono da vinha. O dono da sua vida. O dono do seu coração. Enviou o seu Filho amado. Enviou o seu Filho amado. O que iremos fazer? Continuar rejeitando? Sendo Ele no nosso meio mais rejeitado dentre os homens? O que continuaremos a fazer? Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Que possamos entender que estamos numa caminhada, numa jornada. E nessa jornada, nós que éramos rejeitados, fomos acolhidos pelo nosso Pai Celestial. Nós que éramos rejeitados, agora estamos num caminho para a glória eterna. E é uma história de salvação que Deus tem escrevido através da obra do seu Filho Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Deus santo e amado,